Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter para trazer toda a repercussão depois da derrota do Internacional, a quebra da invencibilidade e o abatimento dos jogadores e do técnico Mano Menezes após não só a derrota, mas a péssima atuação do Internacional contra o Fluminense. As explicações de Alemão, René, Campanharo, Jean Dias do técnico Mano Menezes e os próximos passos a partir daqui. Tem reforço chegando na área nessa semana, a gente traz todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Pessoal, o Internacional acabou derrotado, perdeu a invencibilidade de 10 partidas, foi derrotado por 2-0 contra o Fluminense no primeiro tempo. Um primeiro tempo apático, ruim do Inter, em que o Fluminense fez 2 gols e liquidou. A partir do técnico Mano Menezes não teve o Maurício, nem o Alan Patrick, nem o Pedro Henrique. Maurício e Pedro Henrique no DM, Alan Patrick suspenso e promoveu a estreia de Ener Valencia já na equipe titular, uma estreia apagada e que também foi ofuscada, obviamente, pela derrota do Internacional para o Fluminense. Após a partida, o técnico Mano Menezes justificou e concordou. Foi um primeiro tempo muito ruim, o time não marcou bem, não se organizou bem e que, consequentemente, não atacou bem o seu adversário. Ele disse que a equipe não foi equilibrada. Ele tentou o Depena pela esquerda e o Ener se aproximando como um segundo atacante ao lado do Luiz Adriano, mas também não deu certo e que foi amplamente dominado na primeira etapa e que até melhorou no segundo tempo, mas aí já era tarde, já estava 2-0 para o Fluminense. Ainda dentro desses problemas do Internacional, ele citou que também os problemas do Inter atrapalharam. Não ter o Alan Patrick, não ter o Maurício, não ter o Pedro Henrique, não ter o Johnny, que foi por conta de uma indisposição, estava escalado para começar a partida, no aquecimento sentiu essa indisposição, ficou até de fora do banco e o Campanaro foi titular ao lado do Rômulo e o Mano citou que isso também fez diferença para a equipe ter jogado mal. Sobre o Ener Valencia, que hoje fez a sua estreia com a camiseta do Internacional, o Mano disse que é uma chegada recente, tem que ter paciência e tem que ter calma. Quando essa chegada, quando você vem de outro lugar, como outros jogadores no elenco também vieram de outros mercados, de outras ligas, e também tiveram essa dificuldade no início, que ainda tem que ver se ele vai ter de fato essa dificuldade, ele jogou só um tempo, já no intervalo saiu o Ener Valencia, ele disse que tu tem que passar por uma dificuldade que é natural de adaptação no seu início, de entender o ritmo de jogo, que às vezes tu encontra um Felipe Melo, um jogador de marcação mais forte como o Felipe Melo, e tu tem mais dificuldade, e que não se trata de qualidade, se trata de uma adaptação de fato. Sobre outro jogador que o Mano falou, é o Arangues. Ele jogou cerca de 20 minutos contra o Cruzeiro, a sua reestreia com a camisa do Inter, não jogava desde outubro do ano passado, 15 de outubro, lá na Alemanha, no Bayer Leverkusen. Voltou contra o Cruzeiro e agora jogou até mais um tempo, jogou um tempo inteiro, jogou 45 minutos. O Charles Arangues entrou na vaga do Ener Valencia. E ele disse que, o Mano citou que o Arangues melhora demais o time e que é uma das justificativas da melhora do Inter do primeiro para o segundo tempo, que ainda tem que dar uma paciência, uma calma, tá voltando e tem que ter essa tranquilidade, mas que sabe que pode contar com esse jogador e que até para colocar, quem sabe, como um segundo homem, não lá bem na frente, mas como um segundo homem de meio de campo ao lado do primeiro volante para dar mais qualidade na saída de bola. O Mano ressaltou bastante, tá? O fato de que ele não tinha todos à disposição para esse jogo, como foi contra o Medellín, por exemplo, que foi uma das melhores atuações do Inter na temporada. E que, por exemplo, naquele jogo ele tinha todo mundo e fez o que fez. E que essas dificuldades também de desfalques do Alan Patrick e do Maurício, dois jogadores de meio, fizeram bastante diferença. Dos jogadores que falaram na zona mista lá do Maracanã, tá? O René, lateral esquerdo do Inter, destacou, obviamente, que foi um primeiro tempo bem abaixo, que levar os 2 gols dificultou muito o segundo tempo do Internacional. E que na segunda parte chegaram mais, mas não fizeram os gols, e aí também já era tarde demais, e que a derrota veio de fato no primeiro tempo. Sobre fazer o primeiro tempo muito abaixo, como já foi, por exemplo, contra o Curitiba, que o Inter conseguiu vencer no segundo tempo, contra o América também, contra o Cruzeiro, o René falou que às vezes foge do que tu espera e do que tu planeja e do que tu formula de estratégia durante a semana, mas que tem que resolver dentro de campo algumas coisas que não aconteceram, porque nesses jogos que eu citei, o Inter fez primeiros tempos ruins e resolveu no segundo e conseguiu a vitória. Hoje não foi porque perdeu esse jogo nessa rateada do primeiro tempo. O Jean Dias também falou na zona mista, destacou também o primeiro tempo ruim do Internacional e que sim, faz diferença tu perder 2 jogadores como Alan Patrick e Maurício, e ele estava jogando nessa função, disse que o Mano pediu para ele fazer essa articulação mais por dentro, mais próxima dos atacantes. Quem também falou na zona mista foi o Gustavo Campanaro, volante do Internacional, que entrou às pressas na vaga do Johnny por conta dessa indisposição. E ele destacou que a equipe não se encaixou hoje num todo, que tiveram muitas dificuldades
e que sofreu também porque o Fluminense gosta de jogar com a bola e aí não fazendo um bom primeiro tempo, o Fluminense com a bola dificultou mais ainda a vida do Internacional. O Campanharo também destacou que às vezes também tem uma dificuldade tática e de organização, a equipe para fazer esse primeiro tempo ruim, e que durante a partida tem conseguido se reestruturar, mas que aí já era tarde demais, como outros atletas também falaram. E que a parte tática e de intensidade é uma coisa para jogadores como ele, Luiz Adriano e Ener Valencia, mas que a adaptação é constante. O Luiz Adriano já está adaptado, ele já está, e agora resta o Ener Valencia, que chegou por agora. Mais ou menos isso que falaram Mano Menezes, Campanharo, o René e o Jean Dias, e os personagens dessa partida do Internacional, essa derrota, e deu para sentir um ambiente bastante, não vou nem dizer que de frustração, mas de abatimento. Todo mundo com a fala baixa, o semblante baixo, o Mano também foi bem tranquilo para a coletiva, só para responder ali muitas respostas protocolares do Mano e dos jogadores na zona mista, um abatimento e um clima de abatimento bem grande depois dessa derrota cachapante contra o Fluminense. Vamos lá, tá, pessoal? O Diniz também falou, tá, depois da partida, ele respondeu o que o Mano falou para a ESPN durante a semana, que era um movimento arriscado da CBF levar o Diniz para treinar de forma interina e treinar o Fluminense ao mesmo tempo. O Diniz falou que quem não se arrisca na vida, que atire a primeira pedra e que tem que se arriscar e que ele tá muito feliz por esse momento dele, mas deu uma resposta, de certa forma, pro que o Mano falou durante a semana. Vamos lá, tá? O grupo folga amanhã, já volta para Porto Alegre, folga em Porto Alegre, se reapresenta na manhã da terça-feira. Vai ter a semana inteira para trabalhar para o jogo contra o Palmeiras no domingo 18h30, estreia do Ener dentro do Beira-Rio, foi a estreia dele agora no Maracanã contra o Fluminense, a estreia no Beira-Rio contra o Palmeiras. Alan Patrick retorna de suspensão, Maurício e Pedro Henrique seguem no departamento médico. Quem sabe o Inter mais uma vez com 2 atacantes, mas agora tendo o Alan Patrick para municiar esses 2 atacantes, é uma possibilidade. Rocher chega amanhã em Porto Alegre para assinar contrato de 4 anos com o Inter, já se despediu lá no Nacional em Montevidéu, uma despedida emocionante por lá, nem jogou a última rodada do Campeonato Uruguaio, já ficou de fora. O Inter pediu para que ele não jogasse, para não ter qualquer tipo de risco. Chega em Porto Alegre amanhã, é reforço do Internacional, o goleiro uruguaio Sérgio Rocher. E o Inter também vai usar a semana para tentar fechar a negociação com o Bruno Henrique do Al-Ittihad, que deu uma avançada, o Inter fez uma proposta e deve ter um desfecho positivo ainda essa semana, tá certo? Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta aqui para falar mais do Inter. Um abraço e até a próxima.